O Livro dos Cancelados, Manual do Bom Cidadão para Entender e Resistir à Cultura do Cancelamento, George Soley. Este é um trabalho de análise literária, e não reproduz os pontos de vista ou opiniões do autor. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Não substitui, portanto, a necessidade da leitura da obra no seu todo. O autor é espanhol, católico, mestre em administração, formado em economia e direito e com sólida carreira no setor financeiro, além de professor universitário. Nessa obra é analisado o estado de coisas chamado cultura do cancelamento, que se ramifica em diversos braços de atuação, que traspassa o próprio ambiente da cultura ou da simples retórica e da análise social, e também invade aspectos da política partidária, das decisões jurídicas, dos conteúdos televisivos e digitais, e absolutamente tudo que diz respeito à vida humana em sociedade. A cultura do cancelamento é, portanto, uma ferramenta tanto política quanto ideológica e jurídica, e nas mãos de uma oligarquia de poder de inclinação progressista, age com extrema ilegalidade e violência moral contra os seus alvos políticos ou pessoais. E o autor chama a atenção para o fato de que essa ferramenta ideológica serve como um mestre de obras num canteiro de construção civil. É quem pode organizar, selecionar e direcionar todos os profissionais e serviços executados ali. E como tal, a cultura do cancelamento opina e se introduz em todos os campos da sociedade, servindo como orientador social ou balança divina pesando a alma e espírito das pessoas, onde só os mansos e puros de coração têm o direito de opinar, escrever no Twitter, postar no YouTube, participar do Instagram. De modo que cancelar pessoas virtualmente tornou-se um fetiche social dos donos das Big Techs e da cúpula política esquerdista e jurídica do país, do Estado ou da cidade que for. E essas três forças, elite política progressista, corpo jurídico, local, estadual ou federal, e as próprias plataformas digitais, atuam como um poderoso octopus, cujos tentáculos alcançam todas as direções e camadas da sociedade. Veja, por exemplo, que daí, do cancelamento de uma contra-rede social, segue também ações judiciais para bloquear contas bancárias, desmonetizar vídeos em outras plataformas no nome daquela pessoa, mesmo que a suposta infração tenha sido cometida numa troca privada de mensagens no WhatsApp, por exemplo. Enquanto que a justiça, por meio do ativismo judicial, muito simbolizado na figura do Ministério Público de cada cidade e também a nível nacional, dá a sua contribuição no jogo do cancelamento, pedindo judicialmente que o cancelado, além de tudo, também pague indenização, ressarcimento ou multas ao Estado ou ao poder público. Mas tudo como parte do esquema macabro de vigiar e punir seus desafetos ideológicos ou adversários políticos. A cultura do cancelamento é, por assim, uma máquina de destruição seletiva. E o autor bem observa que essa arma de maldades é disparada contra um público específico, aqueles que discordam das agendas da ONU e desses organismos internacionais. Se a pessoa ou grupo não idolatra a Mãe Gaia e a Agenda Verde, não concorda com homens disputando competições esportivas femininas dizendo que se sentem mulheres, ou se insinuam, sugerem sequer que as mulheres não são deusas perfeitas e superiores aos homens. Quaisquer desses atos hediondos, se expostos em alguma rede social, tornará aquele indivíduo em alvo de cancelamento e, na sequência, conforme o modo operandi, atingindo também nas suas contas bancárias e sufocado financeiramente. Palavras, estátuas, livros, pessoas, tudo deve ser adequado aos moldes do politicamente correto, ou então será cancelado, diz o autor. Mas ao contrário do que possa parecer, que de repente a sociedade enlouqueceu, para Soley, o que vemos agora é a combustão de elementos inflamáveis preparados e juntados pouco a pouco, há bons tempos atrás. É a explosão de algo estruturado para essa finalidade. E de então, para demonstrar isso, George Soley remete aos anos 1990, mais precisamente no final da década de 1980, quando surgia nas universidades americanas o fenômeno chamado politicamente correto.
E na época, jornais e revistas de circulação nacional davam destaque público em matéria de primeira página, relatando as novas palavras e expressões entre professores e estudantes como positivas e potencialmente regeneradoras da sociedade no tocante ao preconceito e discriminação. Mas daí foi ganhando corpo à medida que ia juntando a si mais adeptos. E quanto mais a mídia fazia propaganda a favor, mais pessoas queriam aderir. E tudo foi tomando forma de movimento social e com isso, autores foram surgindo ou sendo contratados para reescreverem as tradicionais histórias, poesias ou contos infantis sob essa lente do politicamente correto. E não bastasse apresentadores de TV, de programas, de entrevistas, jornalistas, jornais impressos e revistas terem se contaminado com a ideia de uma nova linguagem anti-ódio, anti-discriminação. Também as crianças e adolescentes passaram a ser bombardeadas através de livros politicamente corretos. Em 1994, conta então o autor, James Finn Garner publicou histórias infantis politicamente corretas, que recontava as clássicas histórias de contos de fada adaptando-as a esse novo discurso disseminado nas universidades e redações de jornais. Há dúvida se o trabalho de Garner foi uma tentativa ou não de zombar de tudo isso, mas caso é que o projeto foi seguido por outros escritores e iniciou-se uma nova onda de ativismo literário anti-discurso de ódio. Mas na obra em questão, esse autor substituiu o Chapeuzinho Vermelho por um gênero neutro. O bolo ou doces para a vovó foram mudados para frutas frescas e água mineral. Ela ter ido visitar a vovó era uma ação social em favor de uma minoria. E até mesmo os alertas recebidos de que tomasse cuidado com o lobo mau na floresta foi refutado por Chapeuzinho como uma atitude preconceituosa e patriarcal contra os pobres seres da natureza. E assim por diante. E para George Soley, quer tenha sido um ato de ironia e deboche contra o politicamente correto, o que se deu foi que os promotores dessa ideologia se sentiram mais estimulados ainda e usaram dessa tática para criticar os livros tradicionais e reescrevê-los, acusando-os de serem racistas, xenófobos, machistas, sexistas. E só não os chamaram de bolsonaristas, fazendo eu um comentário, porque em 1994, Jair Bolsonaro ainda estava no primeiro mandato de deputado federal e não tinha projeção nacional e nem ameaçava a estratégia das tesouras operada na política brasileira desde já aquela época. Mas o que aponta o autor é que essas coisas não surgem espontaneamente. Elas são premeditadas e orquestradas e depois colocadas em prática pelas massas de manobra e idiotas úteis cooptados com a utopia de se criar um mundo justo, igualitário e livre de todo mal. E ele lembra ainda que na antiga União Soviética, Stalin já utilizava o termo politística provinaisti para se referir a um método de controle ideológico e mental da população através de uma linguagem politicamente correta. O politicamente correto para Stalin era a verdade estabelecida pelo Estado, e qualquer indivíduo que desse parâmetro se desviasse estava deixando de ser um bom cidadão e, portanto, deveria ser reeducado num campo de concentração ou gulag. E nas pesquisas do autor, ele vê as origens do politicamente correto também consolidadas muito mais que no stalinismo soviético, nas teorias disseminadas na escola de Frankfurt, a teoria crítica como principal delas. E na base dessa teoria frankfurtiana está a premissa e pretensão de subverter e remodelar tudo o que os atuantes dessa escola, Adorno, Marcuse, Horkheimer e outros, consideravam contrários à visão deles de mundo. E daí se mudaria os livros, as filosofias, os escritos de todos os tempos, ou ao menos a interpretação deles, tudo para ajustar-se ao pensamento crítico deles da escola de Frankfurt. E se tudo deve ser reescrito e remodelado, isso serve também para a Bíblia, fazendo eu essa observação, posto que o ápice desse projeto do politicamente correto é censurar Deus e reeditar o cristianismo, fazendo dele algo tão raso e superficial que caiba nele toda outra filosofia, fé, crença e subjetividades humanas ou religiosas de outras vertentes, algumas até
primariamente opostas ao próprio cristianismo. Por incrível que isso pareça. A teoria crítica, diz então o autor, tenta demolir e depois refazer a sociedade de acordo com o que ela já havia decidido antes mesmo da análise da realidade. Nesse raciocínio, a teoria crítica, ou os pensadores que a elaboraram, nunca esteve interessado em compreender a verdade ou a realidade. Queriam apenas transformar a sociedade. No livro Grande Hotel Abismo, do autor Stuart Dreyfus, ao analisar a vida e contribuições de cada aderente da escola de Frankfurt, ele faz uma citação de Adorno e Horkheim, que, se observado bem, demonstra a idolatria ao próprio ego, a postura e índole má e o perfil ideológico corrompido deles. Em 1941, tendo se mudado para Los Angeles, Califórnia, escreviam cartas um ao outro e com demais alemães refugiados ou exilados nos Estados Unidos fugidos do regime de Hitler. E numa dessas correspondências, referiam-se a Los Angeles, cidade dos anjos na tradução, como cidade do diabo ou inferno. Isso para se contrapor até mesmo a uma simples nomenclatura, o que, a meu ver, traduz a alma desses pensadores da teoria crítica, de que eram incapazes de conviver ou lidar com as coisas sem contradizê-las, sem negá-las, sem corrigi-las e sem supor que podem melhorá-las. É fundamentalmente uma postura arrogante e soberba intelectualmente. E, como Soley demarca, a presunção e método da teoria crítica é justamente a de iniciar sua construção denunciando tudo aquilo a que essa teoria se opõe e acha que deve ser mudado. O que vem agora a ser incorporado como técnica padrão dos ativistas pró-politicamente correto, que se denomina atualmente de canceladores. E o procedimento de investigar e fiscalizar palavras, termos e expressões nos discursos escritos, nos livros e até em gestos e acusá-los de discriminatórios, de machistas, homofóbicos ou algo dessa natureza, precede o que já estava anteriormente planejado para ser cancelado, excluído e eliminado. Sejam palavras, expressões ou a própria pessoa. Isso por considerar aquele indivíduo, ou o que ele diz, contrário à ideologia que se está tentando estabelecer naquela sociedade e cultura. E o autor lembra, então, que Mao Zedong buscou implantar a mesma coisa na China, no seu projeto maligno de revolução cultural. Este dizia que todo equívoco das palavras eram ervas daninhas que deviam ser exterminadas. E na prática também estabeleceu termos que podiam e que não podiam ser ditos. E para quem duvida que isso está a estabelecer-se no Brasil, como em outros lugares do mundo, Europa, Estados Unidos especialmente, em julho de 2023, o vocalista de uma banda de forró conhecida fez um desabafo no vídeo sobre estar sendo pressionado, digamos assim, acerca de utilizar numa música o nome de um magistrado do STF brasileiro, onde então apareceu num posto da Polícia Federal na Bahia, com as mãos juntas e uma blusa sobre os punhos, como se tivesse algemado. No vídeo, a voz diz que houvera sido intimidado por causa da repercussão da música no São João da Bahia, e que o excelentíssimo Supremo poderia estar ofendido. Logo depois, a própria PF deu uma de desentendida e disse que o cantor e a banda pararam no posto da polícia apenas para pedir informações. E de então o cantor se nega a falar sobre o caso. Um tipo de situação muito comum na Gestapo nazista. Interroga-se o acusado, faz-lhe ameaças, assusta-o e depois o libera. O trauma e o sentimento de vulnerabilidade faz o trabalho de provocar no próprio indivíduo uma autocensura, por meio de que se cumpra o que lhe foi alertado no quartinho escuro da disciplina. Mas, como também é posto em prática em todo regime totalitário, os envolvidos nesse tipo de questão vão todos negar que quaisquer ameaças ou intimidação tenham sido feitas. Se dirá que foi tudo um mal-entendido, só isso. Seguindo então essa linha de tempo, George Soley mostra como essa ânsia de controlar a linguagem, censurar as opiniões e controlar as mentes das pessoas foi desde há muito um componente intrínseco a toda a ditadura marxista ou revolução cultural fomentada por ela.
A ideia é sempre a mesma: recriar, reeducar ou refazer os seres humanos no seu modo de pensar, de falar e também de agir. E o autor cita, por exemplo, que na Espanha, em Barcelona, em 2021, foi criado um centro de novas masculinidades para reeducar jovens e meninos para que aprendam a ser novos homens, sintonizados com a nova ordem global emergente. E essa mudança de paradigma opera-se também e sobretudo na linguagem, nas palavras que esses novos homens devem aprender a usar. Aquelas do dicionário do politicamente correto, aquelas que não discriminam gênero, que não propagam discurso de ódio, que não espalham fake news e que em tudo são inclusivas, agregam e acolhem as minorias. Mas o que tudo isso faz, e essa é a intenção, é afastar a lógica e a verdade objetiva daquilo que se diz, e gerar um tipo de codificação na linguagem onde as coisas nunca são o que dizem ser, e as palavras não significam o que eram a semana passada, ou no dia de ontem. E qualquer oposição a essa loucura toda é reputada então como preconceito burguês, machista, homofóbico, sexista, patriarcal. E provoca então uma punição que é a pessoa ser excluída das redes sociais e ficar impedida de sequer tocar no assunto em quaisquer conversas públicas ou privadas, seja num bar, numa roda de amigos ou num grupo de família no WhatsApp. E não foi o que aconteceu em agosto de 2022, com o empresário e dono da Havan e mais 7 empresários, fazendo eu aqui essa ilação, que tiveram busca e apreensão em suas residências e empresas pela Polícia Federal, depois que vazaram uma conversa privada no grupo de conversas no WhatsApp. Os diálogos em si não tinham nada de fato comprometedor e algumas das conversas continham também um tom apenas de desabafo, lamento e emojis. Mas, porém, eles já tinham sobre si a marca de alvo nas costas apenas por terem apoiado o então presidente Bolsonaro. E isso correspondia a não ser politicamente correto. Logo, o crime de opinião era a real acusação contra eles. O outro caso foi o de frequentadores de um clube em São Paulo em setembro de 2021. Mesmo não estando no referido local, os seguranças do Magistrado Superior do Brasil comunicou ao Supremo Careca que alguns homens ali falavam mal dele. Os 4 homens que bebiam e conversavam em volta de uma mesa também não usaram os termos e expressões autorizados pelo politicamente correto e foram então ordenados pelo ministro, através dos assessores, que cessassem então a querela e ao menos um deles depois foi escoltado à delegacia para devida intimidação e terrorismo psicológico. E voltando ao autor, Soley, toda essa tratativa e acontecimentos que envolvem censura e cancelamento e a proibição de se falar em certos temas e assuntos se refere a um projeto de doutrinação ideológica, que tem sua expressão mais destacada em Gramsci e em seus Cadernos de Cárcere, que escreveu enquanto estava preso na Itália de 1926 a 1934. Gramsci postulou a guerra de posição, em lugar da guerra de movimento, realizando um tipo de batalha cultural ao invés de conflitos armados para tomar o poder político e econômico de um país. E George Soley explica que, para Gramsci, as posições de influência na sociedade é mais producente ao serem ocupadas do que promover uma guerra civil onde vai ter uma resistência também armada e um banho de sangue de todos os lados. E ao se tomar, porém, posições dentro das instituições, nos tribunais de justiça, nas grandes corporações ou órgãos do Estado, polícia, forças armadas, diretoria de escolas, universidades e hospitais, ou também secretarias que comandam essas instituições, isso então faria com que o controle estivesse com a esquerda, e esses organismos sociais, militar, educacional, econômico, iriam para a direção que lhes fosse apontada pelo Partido Comunista, para a agenda progressista. E isso se fez à medida que se vê hoje os grandes cargos e funções em postos de poder e de tomada de decisões sendo geridas por militantes e ativistas de esquerda, os ministérios públicos estaduais e federais, as cortes jurídicas, principalmente o Supremo Tribunal Federal, as reitorias das universidades federais de todo o país, os ministérios de governo na esfera nacional e estaduais e municipais, como secretarias de esporte e lazer, de cultura, de meio ambiente e por aí vai. E toda essa hegemonia não foi conquistada do dia para a noite. Foi um longo e silencioso trabalho que, de acordo com George Soley, teve fomento desde o meado do século XX em diante. No Brasil, eu posso comentar,
A tomada de posições gramscista foi operada desde os anos 1960, quando a guerra de movimento, que Gramsci fala, não surtiu efeito, que foi a tentativa de causar uma revolta civil proletária com homens armados e treinados em Cuba, da qual a ex-presidente Dilma Rousseff, José Dirceu e muitos que hoje são ícones do PT participaram, tentando instalar à força o comunismo no país. A reação foi a intervenção do Exército Brasileiro e a instalação de um regime militar, posto que à época ainda haviam comandantes e generais patriotas, o que nos anos seguintes, após 1990, essa cúpula militar viria a ser reformulada e a tomada de posição gramscista também se daria no próprio Exército, passando esses a flertar com o marxismo cultural em troca de altos salários, condecorações, cargos em governo e uma não retaliação pelos anos de regime militar que impediu a esquerda de tomar o controle político do país. E aqui então vou recomendar os livros A Verdade Sufocada, do coronel Carlos Alberto Ustra, e 1964, Elo Perdido, Brasil nos Arquivos do Serviço Secreto Comunista, de Mauro Abranches e Vladimir Petriarch, para se entender então melhor as ocorrências e fatos da época de 1964 a 1985 no Brasil. E no tocante à influência marxista ideológica no judiciário, cortes jurídicas e órgãos judiciais em geral, eu deixo a indicação de Ministério Público para Rir e Chorar e Globalismo e Ativismo Judicial, ambos do autor Márcio Dilla. E no que diz respeito ao capítulo 2 do livro Ministério Público para Rir e Chorar, em que fala sobre a metástase globalista, fica evidente a ligação dessas pautas ativistas em que se inclui o politicamente correto e toda a censura e campanha de cancelamento dele decorrente, para com a agenda globalista da ONU por meio especialmente da Unesco. Os autores, Márcio Dilla e Jean-Marie Lambert, que também co-escreveu esse livro, falam que a Unesco, por meio de uma matriz curricular e pedagógica distribuídas às escolas, tornou a mente dos jovens, crianças e adolescentes para que se tornassem adultos moldados e convertidos aos valores globalistas, que numa definição resumida e direta, trata-se de um misto de multiculturalismo, anti-ocidentalismo e anticristianismo. E para não passar em branco a questão da Unesco e do sistema globalista de educação, para os que desejarem saber mais dos métodos e contribuição da ONU no cardápio de emburrecimento e doutrinação para a nova ordem mundial, fica a indicação de Pedagogia da Globalização, do autor Joel Spring. E tudo isso junto, ONU, Unesco e ativismo judicial, forma um pelotão de guerra cultural que atuam por meio da censura e cancelamento para formatar as mentalidades a um senso comum global, onde todos pensem, falem e ajam de modo automatizado e de acordo às normas culturais e sociais politicamente corretas. E esse homem padronizado será então chamado de Homem Melhorado, Superman, Humano 2.0, Novo Adão, etc. E seu Éden, ou Paraíso, será chamado de Nova Ordem Mundial. E o retrato desse novo mundo foi exposto por George Orwell em 1984, o livro da distopia totalitária futura, e aqui citada por George Soley na parte em que diz: todos os registros foram destruídos ou falsificados, todos os livros reescritos, todas as pinturas repintadas, todas as estátuas e edifícios na rua renomeados, todas as datas alteradas. E o processo continua dia a dia, minuto a minuto. A história parou. Não há nada além de um presente sem fim, em que o partido sempre tem razão. E não é exatamente isso o que está em decurso. Estátuas sendo derrubadas e no lugar criados monumentos em homenagem às minorias, a Karl Marx ou a algum personagem progressista da causa LGBT ou feminista. Opiniões sendo proibidas em rádio ou TV, se não estiverem apoiando o partido. Livros sendo retirados de catálogo porque usam palavras homofóbicas ou sexistas. Conteúdos escolares sendo reeditados para contar a história, a geografia e até o português, do caso do Brasil, para caber no politicamente correto da visão e percepção das minorias sociais, étnicas, raciais e de gênero. Filmes, contos infantis clássicos da Disney, etc. Todos são remodelados com personagens da representatividade negra, indígena, gay, feminista. A história parou.
como dito por Winston no livro de Orwell. E se lá o grande irmão era quem estava de olho em tudo e em todos, aqui são os militantes vestidos de toga preta e um cargo jurídico, que junto com um rebanho político de deputados e senadores comprados com dinheiro público e propina de empreiteiras, fazem a varredura nas redes sociais à procura de infratores e rebeldes que não estejam falando, vivendo, vestindo-se e pensando do modo politicamente correto que a ONU e Klaus Schwab desejam. E o resumo disso, por sua vez, é a corrupção da linguagem e a restrição do pensamento por uma adulteração das palavras. E George Soley vai então exemplificar isso, ainda com outra passagem do livro 1984. Desta vez, uma conversa entre Winston e um outro funcionário do Partido do Grande Irmão, Simon, como é chamado. Trabalhava na mais recente edição do dicionário Novilíngua e era especialista na mudança de palavras e invenção de novos termos. Ele era fiel ao partido e se orgulhava de seu ofício. Mas, por fim, depois de cumprir seu trabalho e concluir a missão com êxito, ele foi eliminado pelo partido, evaporado. Pois, como todo regime totalitário, os idiotas úteis e os que serviram mais fielmente ao partido ou à causa são sempre descartados depois do serviço pronto, pois os fanáticos e apaixonados por um ideal são os que mais fervorosamente se voltam contra ela depois que descobrem que ela não era aquilo que pensavam e se decepcionam. O próprio Orwell viu isso ao ser perseguido e quase morto depois de ter lutado na Espanha pela causa comunista, a mando das próprias autoridades do Partido Soviético, tendo ele de fugir de lá com sua esposa, também comunista devota na época. E Orwell viu diversos de seus camaradas serem assassinados e desaparecidos, evaporados depois que já não serviam mais para o partido. O mesmo que ocorreu a Bella Dodge e que culminou na sua decepção para com o Partido Comunista Norte-Americano. E ela conta em seu livro Escola das Trevas que, tendo ela sido diretora global do partido e dedicado anos de sua vida à causa socialista, se viu depois sendo descartada e muitos dos seus antigos colegas sendo mortos pelos próprios comunistas como restos descartáveis. E isso é o modus padrão. Trotsky também foi perseguido, exilado e depois assassinado a mando do partido. E o próprio Gramsci só não foi antes também assassinado porque estava muito enfermo a ponto de ser liberado da prisão para convalescer em casa. E pouco tempo depois, de fato, faleceu. Mas antes disso, suas cartas já estavam sendo interceptadas e não chegavam à cúpula do partido na União Soviética. Gramsci estava sendo boicotado por seus camaradas de segundo e terceiro escalão porque ele era simpático a Trotsky e isso era traição para o partido. A cúpula petista no Brasil também abandonou e jogou aos tubarões, a Palocci e outros antes devotados trabalhadores da causa comunista que o Partido dos Trabalhadores representa. E com sua cabeça sendo oferecida numa bandeja de prata pelo próprio PT, ele resolveu chutar o pau da barraca e fazer delação premiada, o que o fez ainda mais odiado pelos petistas. Você não vê que o propósito da Novilíngua é limitar o alcance do pensamento? Disse então Simon, funcionário do Ministério da Verdade, a Winston Smith. A cada ano haverá menos palavras e o raio de ação da consciência será cada vez menor. A revolução estará completa quando a linguagem for perfeita, finalizou ele, ilustrando perfeitamente o que está a fazer a indústria do cancelamento através do que chamam de linguagem neutra, combate ao discurso de ódio, etc, etc. É o estabelecimento não apenas do que se pode falar, mas também do que se pode pensar. No novo normal, ao que tudo indica, pensar livremente será considerado um crime terrível. Quando se vê, então, pessoas sendo canceladas e expurgadas das redes sociais por determinação judicial ou pela própria iniciativa das plataformas digitais, apenas por emitir alguma opinião, se está, então, a consolidar o que Orwell definiu como crime-pensamento, onde toda expressão ou palavra que estiver fora do modelo linguístico determinado pelo partido, no caso brasileiro o STF, o próprio PT e as massas militantes, a mídia esquerdista caviar e por aí, serão então criminalizados e punidos no momento com o banimento das contas no Twitter, Instagram e YouTube, mas num próximo estágio com o confisco de bens e o envio para centros de reeducação onde nunca mais o infrator será visto, será evaporado, como dito no livro
1984. O politicamente correto, escreve o autor, distorce a linguagem para reconfigurar a realidade. Faz com que palavras que expressaram sempre uma ideia ou significado, de repente, passem a significar o seu oposto, como aborto, por exemplo, que passou a ser chamado de saúde reprodutiva, como se tratasse de saúde assassinar um bebê no útero da mãe. Saúde para o bebê é que não é, com certeza. Essa reconfiguração subjetiva, também expõe o autor, traz a mentira e o auto-engano como um modelo social obrigatório, e a verdade torna-se repulsiva e criminosa. Se um homem, que a vida toda se comportou como um homem, ou até casou e teve filhos como uma mulher, ao chegar aos 40 e poucos anos de idade, disser então que é uma criancinha de 6 anos de idade e do sexo feminino, então isso tende a ser aceito por toda a sociedade como verdade, e essa pessoa ganha o direito de se matricular no maternal, de tomar mamadeira, vestir e falar como uma criança na primeira infância, e que, em ousar criticar, será acusado de crime de ódio, de machismo, patriarcado, negacionista, e preso, multado e expulso das redes sociais. No mundo politicamente correto, mostrar a verdade é um crime hediondo. E então, George Soller avança para esquadrinhar 2 mecanismos usados pela indústria do cancelamento para impor o politicamente correto. São a saturação e a supressão. O primeiro diz respeito a repetir continuadamente em toda a mídia os slogans e propostas que se quer fazer as pessoas aderirem naturalmente. O tema LGBT na infância, por exemplo, mostra-se isso nos filmes, novelas, seriados, desfiles, apresentações artísticas, famosos e influências digitais elogiando algo nesse sentido, como a apresentação de um bloquinho de carnaval transinfantil. E pelas inúmeras repetições, a mente dos indivíduos vai então se adaptando àquilo e vendo como normal, acreditando até que as coisas sempre foram daquele jeito e que é tudo normal, e que sua opinião favorável veio dele mesmo, claro. E a outra técnica é a supressão. Nos conta também Soller. E consiste em silenciar as opiniões divergentes, calar opositores e daí o único discurso ou versão dos fatos será em favor, fazendo com que as pessoas não conheçam outra linha de pensamento. Logo, aquela ideia parecerá hegemônica e assumida por todos, já que ninguém pensa diferente. Quando na verdade aquela visão de mundo é minoritária, mas que é a única permitida a ser expressada e manifestada, e com isso ela parece um consenso geral, sem ser de fato. E todos os que discordam não poderão se manifestar, porque serão perseguidos, censurados, ou o dono do país, lá do STF, mandará a Polícia Federal às 5 da manhã na casa do sujeito para levar seu celular, computador, as cuecas manchadas de batom ou qualquer coisa que possa incriminá-lo por crime de opinião. E se for eleitor de Bolsonaro, aí ele deve jogar fora rapidamente todos os comprovantes de votação que tiver, para fingir que nem vota naquela cidade ou estado. Pois senão, ele será incluído no inquérito do fim do mundo e só sairá da cadeia depois de meses com uma tornozeleira eletrônica e é acusado de fazer parte de uma milícia digital junto com as tias do Zap para destruir a democracia. É claro que toda essa digressão aqui não foi dita pelo autor, mas por mim, e espero que tenha ajudado a simplificar e a causar entendimento a toda essa face ideológica do cancelamento e do combate ao discurso de ódio e fake news. E assim, nesse mundo distópico, pretendido pelo politicamente correto, ser um bom cidadão é aplaudir, divulgar e aderir a toda essa agenda 2030, climática, ambientalista, de gênero, e falar com todos os pronomes neutros e politicamente corretos. E se possível, agora eu falando de novo e não autor, também rifar o seu fiofó, dando como prêmio a quem não se negar, gritar bem alto que os bolsonaristas são fascistas e golpistas. Pois, afinal, considerar o próprio trazer uma propriedade particular sua também é contra o politicamente correto. Nessa nova cultura, tudo é de todos, de todas e de todes. Pois assim a humanidade entra em uma nova era. Prepara-se para trilhar um novo caminho.
E qualquer que duvide, se recuse a andar nesse trilho ou expresse alguma opinião contrária, estará se opondo à grande felicidade futura e deverá ser cancelado e banido do planeta Terra. E outra faceta do politicamente correto, também abordada por George Soleil, é a que ficou conhecida por lugar de fala aqui no Brasil. E numa ilustração paródica da situação, ele diz que o que significa no dizer e pensar dos proponentes dessa indiciocrasia é o mesmo que afirmar que apenas um mongol vegano gay com menos de 20 anos pode falar sobre ou para outro mongol vegano gay com menos de 20 anos. Ou seja, a teoria de lugar de fala é um mero artifício tão esdrúxulo e maquiavélico quanto os outros dessa ideologia para inviabilizar a discussão e impedir que o debate sobre determinados temas ocorra e outras pessoas sejam convencidas pela lógica e razão e abandonem o barco furado das ideias woke progressistas. Só negros entendem o que é ser negro no país, dizem os fanáticos do politicamente correto, mas daí vem um negro refutando todas as besteiras deles, como Thomas Sowell, Morgan Freeman, Denzel Washington ou diversos outros. Aí a opinião deles já não vale, porque eles divergem da agenda esquerdista woke. E então, as patrulhas sociais pedem o cancelamento deles. E como tudo que importa é a narrativa, tem-se que só um velho pode falar de, sobre ou para outro velho. Só um chinês para outro chinês e assim por diante. Qualquer coisa fora dessa métrica é apropriação cultural, opressão, sexista, machista e blá, 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 blá. A tese de lugar de fala é, assim, um estúpido e ridículo cartão de vítima, onde só as vítimas da injustiça social falam entre si. Quem não está em nenhuma das bolhas politicamente corretas, gênero, racial, étnica, indigenista, feminista, lamento, mas seu lugar é no grupo dos cancelados e ao invés de lugar de fala, você terá direito de silêncio e de cabeça baixa e engolindo o choro. E partindo dessa base, o que se produz é um mundo desconectado da realidade e caótico, separado de qualquer parâmetro de verdade, de objetividade e de racionalidade. E é feito assim para que também a mente humana colapse e se aliene de valores, de princípios e de fundamentos sólidos e perenes. O mestre professor Olavo reflete algo bem esclarecedor nesse sentido, em sua obra magistral, O Jardim das Aflições. Ele discute sobre um processo de condicionamento e lavagem cerebral que vai além do estímulo-resposta estudado por Pavlov. Olavo comenta que a extensão dos estudos do neurofisiologista Ivan Pavlov descobriu uma forma de doutrinação chamada estimulação incoerente, em que se quebram as cadeias dos reflexos condicionados e se faz com que o cérebro colapse. Em termos simples, condiciona o cérebro a pensar numa direção ou assimilar certa linha de pensamento e de agir conforme ela e, a seu tempo, fazer o inverso. Cada ação ou resposta automática àquele comando ou estímulo para o qual o cérebro foi treinado é punido, ao invés de recompensado, transformando a lógica que se havia estabelecido anteriormente. Essa quebra de padrão e estabelecimento do seu oposto como nova regra faz com que o indivíduo se veja na situação de fazer e pensar o contrário do hábito mental, e a resposta cerebral a isso será, então, amar aquilo que antes odiava e a odiar o que antes amava. Em outras palavras, o cérebro aprende a amar o mal e a odiar o bem, a considerar certo o que está errado e errado o que está certo. É a verdadeira inversão existencial, e não é isso que está a ocorrer. A inversão do modo de pensar provocando uma ruptura cognitiva que acabe de fato enlouquecendo as pessoas, fazendo-as a falar e proceder de modo oposto ao que anteriormente foram ensinadas a ser, pensar e agir. Por exemplo, até pouco tempo atrás as mulheres eram treinadas e condicionadas ao pensamento de que eram empoderadas e superiores aos homens. Pois eis agora que elas estão tendo de desfazer-se do seu empoderamento para admitir que homens vestidos de mulheres são superiores a elas. E ainda que os órgãos genitais, os hormônios, dimensão e densidade dos ósseos e extensão muscular, tudo continue como sempre foi, isso é, como o são no corpo de um homem ou masculino, essas
ex-empoderadas e toda a sociedade estão sendo recondicionados a celebrar o empoderamento trans. E, se as mulheres biológicas estão acima dos homens na narrativa woke, elas agora estão abaixo das novas divas LGBTQIA+. E toda a mídia que exaltou as mulheres agora estão a subjugá-las ao ponto de já se haver campanhas abertas para erradicar tudo que antes era destacado como representativo das mulheres, do gênero feminino. O Dia das Mães, por exemplo, a ser substituído por Dia da Cuidadora. O Dia da Mulher, substituído por Dia do Gênero. E até as próprias expressões mãe e mulher sendo trocados por pessoas que dão à luz e pessoas que menstruam. Se referiu assim à diretora de orçamento do presidente norte-americano Joe Biden. Ela disse abertamente que os termos mãe e mulher são ofensivos e é preciso aprender a usar expressões mais inclusivas. O encanto acabou, o feitiço ou magia lançado pela fada passou, e a princesa da festa voltou a ser a gata borralheira. A carruagem virou abóbora e a ex-princesa teve de voltar para sua forma antiga e sem glamour. Mas diferente do conto de fadas, o príncipe não a procurará para colocar nela o sapatinho e casar-se com ela. Pois assim que a princesa deixou a festa, ele se declarou não binário e viajou para uma palestra na ONU sobre as girafas queimando na Amazônia. Isso sou eu quem estou resenhando para ironizar a coisa toda. E a coisa é tão insana e doentia que um site médico famoso nos Estados Unidos, isso já é o autor falando, emitiu uma nota em nome do corpo médico associado àquela entidade e dona do site, comprometendo-se a ser mais inclusivo no tocante às mulheres trans e mulheres não binárias, e acusou a medicina tradicional de ser transfóbica e patriarcal, e ainda sugeriu no texto que as expressões e palavras utilizadas no meio médico e hospitalar fossem reformuladas para abranger também essas categorias discriminadas de mulheres, as trans e as outras. Uma das propostas se referia a mudar o termo vagina para buraco frontal. E o pior é que discordar disso, seja médico ou cidadão comum, a pessoa será cancelada, censurada e isolada da sociedade. Se for no Brasil, será enviado sumariamente para a Polícia Federal de Alexandre de Moraes para ser imediatamente aconselhado, educadamente, a nunca mais usar as redes sociais e a utilizar um enfeite eletrônico no tornozelo. Mas, por fim, o autor chega à inevitável constatação de que o mundo vem sendo feito de um grande berçário e vai dedicar um capítulo a esse tema. A premissa dele baseia-se nos eventos decorridos nas universidades norte-americanas em 2017 em diante, em que estudantes progressistas começaram a se queixar que palavras, discursos ou opiniões feriam e machucavam tanto quanto uma arma de fogo e produziam um dano emocional tão grave quanto um ferimento físico imposto por uma faca ou por um rifle. Até a New York Times apresentou uma matéria especial na época, tentando dar uma apresentação científica para a falácia e a batizou de espaços seguros. E daí os estudantes de toda parte passaram a criar em seus campos universitários esses lugares onde diziam se sentirem seguros contra palavras racistas, homofóbicas ou machistas, pois nesses lugares, esses espaços seguros, era proibido contrariar esses adolescentes tardios. E a disposição de reduzir a sua idade mental e agir como bebês precisando de colo encontrou apoio em adultos progressistas inescrupulosos que, devidamente treinados nas falácias marxistas e métodos de controle social, souberam cooptar isso para dirigir esse fenômeno para atingir o poder político. E logo livros estavam também sendo censurados nos campos das faculdades, certas músicas proibidas de serem cantadas e até as palavras em sala de aula ditas pelos professores deviam ser brandas, suaves e conter apenas assuntos e temas positivos e afetivamente tolerantes. Pois qualquer coisa dita no tom ou vocabulário equivocado poderia ferir para sempre a alma frágil e sensível daquele aluno, tadinho. E assim, tudo que pareça ofensivo ou dissonante vai sendo proibido e censurado, até que não reste mais palavras que sejam permitidas dizer. E o próximo estágio será deixar pelos e garras crescer. Curvarmos o corpo
e ir viver no pasto a céu aberto. E a nossa única comunicação será por grunhidos, uivos, latidos ou mugidos. Tudo, em nome, é claro, do politicamente correto. E assim está escrito. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres e falava como dragão. Tinha o poder da primeira besta e fez com que os que habitam na terra adorassem a primeira besta. Fez também grandes sinais à vista de todos e enganou os que habitavam na terra. E deu espírito à imagem da besta para que falasse e matasse a todos os que não a adorassem. Apocalipse 12, 11 a 15. E assim encerra a análise da obra O Livro dos Cancelados, Manual do Bom Cidadão para entender e resistir à cultura do cancelamento, de George Soley.